problemas oculares, você sabe, podem evoluir e ocasionar até mesmo cegueira em alguns casos. Com os pets não é diferente. Este é o assunto hoje do Espaço Pet aqui no Conexão RS. Com a gente, a veterinária doutora Silvia Belo. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Bom, a gente fica aqui surpreso até, imaginando que algumas coisas similares ou parecidas do que acontece com os seres humanos podem acontecer com os pets. Eu vou começar, por exemplo, assim, com catarata, olhos vermelhos, secreção ocular, enfim, coceiras. Tudo isso pode acontecer? São sintomas de algum problema que pode acontecer nos pets? Sim, as pessoas sempre, quando a gente fala em levar um cachorro para o oftalmologista ou um gato para o oftalmologista, a primeira pergunta que surge é se a preocupação seria com a questão visual ou correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Isso não existe, não no Brasil. Nos Estados Unidos existe porque existe um público muito mais sofisticado e a oftalmologia reina naquele país já faz mais de 30 anos e a gente está começando isso aqui no Brasil. Eu faço parte da primeira turma de especialização que foi formada de 2006 a 2008. Hoje a gente já está com 10 anos desse curso em São Paulo e continua formando profissionais ao longo de 2 anos e meio de formação. Os cachorros os cachorros e os gatos procuram a gente muito por feridas sobre a córnea. Então, assim, para as pessoas entenderem o que é a córnea, as pessoas usam lentes de contato, vamos supor, móveis, geladas ou gelatinosas ou duras, sobre a córnea. E esse uso pode fazer algum tipo de lesão, seja pelo mau acondicionamento dessa lente, ou por uso inadequado, por falta de limpeza. Isso causa arranhões ou até mesmo úlceras de córnea. Então, a coisa que a gente mais atende no consultório sempre são as úlceras de córnea. E aí, falando quais são os motivos de úlcera de córnea, existem várias doenças de superfície ocular que levam ao ressecamento do olho, secreção, coceira e levam à pigmentação da córnea, que é o que a gente chama de olho seco. Eu vou te dizer que essa é uma das patologias assim, que mais aparecem na rotina clínica da gente. Tem muita inversão de cílio, que é o que a gente chama de entrópio. Então, o que é a rima palpebral? É onde a mulher passa o lápis. Então, os cílios, eles nascem abaixo dessa linha d'água que a gente chama. E em alguns cachorros, por uma questão de genética, ou algumas raças são mais propensas a isso, esses cílios são invertidos para dentro e ficam raspando a córnea. E, consequentemente, esses animais têm úlceras. Eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, quando é que eu sei que eu tenho um problema com o meu cachorro e preciso levar ele ao oftalmologista? Uma pessoa pode viver 80 anos sem jamais ter ido ao consultório oftálmico por questão de úlcera de córnea. Então, um paciente que faz úlcera de córnea 2 vezes por ano tem uma doença de base que não está sendo diagnosticada. Não é normal um paciente fazer esse tipo de ulceração. Então, a gente precisa analisar para ver a qualidade do filme lacrimal, a quantidade desse filme lacrimal, para ver se se existe alguma lesão sobre a córnea e se isso precisa ser resolvido. Essa é uma das outras questões que também chamam muito a atenção do proprietário para levar o animal para a gente. Bom, e você que é tutor aí, está com o seu gatinho, está com o seu cachorrinho, pode mandar a tradicional foto para o Espaço Pet aqui do Conexão RS no 99588-2374, 99588-2374, os nossos queridos telespectadores pets, e também mandar perguntas para a doutora para que ela possa esclarecer. Bom, vamos para a próxima questão, que é a seguinte: o sistema visual dos animais, cães e gatos especificamente, é diferente do humano? A gente tem diferença realmente? Sim. Uns falam que o cachorro não enxerga cor. Enxerga. Os cachorros não enxergam o vermelho. Existe uma suspeita de que o gato consiga ter um padrão visual mais próximo do que o ser humano. Mas, na verdade, os cachorros enxergam tons muito clarinhos, é um mundo muito pálido, assim, amarelinho, azulzinho. Não consegue enxergar e identificar absolutamente nada que seja vermelho. Mas uma das coisas também importantes, as pessoas ficam me perguntando, de noite eu preciso deixar a luz acesa para o meu cachorro? Eu sempre faço isso, ou peço no hotel que façam isso. Não, o cachorro ele tem uma transição de claro para escuro, onde ele deixa de enxergar colorido e passa a enxergar tudo em preto e branco. Eles enxergam muito bem durante a noite, eles têm uma região na coroide, que é a parte do olho, do fundo do olho, atrás da nossa retina, que nós não possuímos, que é uma área que faz uma reflexão da luz que passa pela pupila mais de 130 vezes, de maneira que ele consegue utilizar iluminações muito sutis e enxergar tudo em preto e branco. Uma das primeiras cegueiras que acontece no cachorro, que leva à clínica também, é a perda da visão noturna. Todo paciente que perde a visão durante a noite, ou seja, como é que o tutor fala para mim assim, esse meu cachorro é super querido, ele é um doce durante o dia, e quando chega ali pelas 5, 6 horas da tarde, começa a escurecer, ele deita e não levanta. Ou ele não entra nas salas que estão escuras,
porque ele não está mais enxergando durante a noite. Essa é uma das doenças genéticas de retina, que a gente chama de atrofia progressiva de retina, que é de cunho genético. Eu faço diagnóstico de PRA, que é essa atrofia, com 6 meses, com 5 anos, com 12 anos. É uma doença muito comum, é uma das causas mais prováveis assim, de busca por ajuda no consultório, que é uma doença genética, não tem cura, assim como no ser humano também não existe cura. E a primeira queixa é a perda da visão noturna. Interessante. E eu fico pensando agora, se existem, entre os animais, entre cães e gatos, alguém, entre eles, se tem alguém com mais propensão a ter problemas, Sim. e se raças, Sim. especialmente nos cachorros, né? Sim. Se eles têm uma raça que é mais propensa a ter problemas. Assim, eu acredito, eu tive um professor excelente que me disse que na vida todas as nossas doenças necessariamente têm uma origem genética e eu acredito nisso. Então, assim, eu brinco com a minha secretária que eu faço os diagnósticos pela raça. Eu pergunto, quem é o próximo? Ela disse, um bacê, glaucoma? Eu já sei que é glaucoma. Então, a gente tem doenças. O que é raça, né? A raça é quando a gente começa a, inclusive, cometer alguns erros de consanguinidade, começar a cruzar parentes muito próximos para manter um padrão de raça. Orelha caída, olhos afastados, sem focinho, né? Que são os cães braquicefálicos. E quando a gente começa a sofisticar esse processo de reprodução, a gente começa a selecionar também uma série de doenças genéticas. Aí a gente fala, nos Estados Unidos existem estudos genéticos bem... Para americano existe sempre assim, nome, endereço, toda patologia tem exatamente a sua origem, qual é a subunidade que parou de funcionar e por que causou a cegueira. Na nossa medicina aqui no Brasil é tudo muito parecido. Nós não temos esse tipo de preocupação. A gente coloca todas as doenças de retina dentro de um mesmo saco, falando em atrofia progressiva de retina. Mas essa é uma doença muito comum em Shih Tzu, muito comum em Samoyeda. Os labradores, o pitbull é o grande rei da PRA, que é a atrofia progressiva de retina. Então, por exemplo, o poodle tem muita catarata. Sim. O basset tem muito glaucoma. Os terriers têm muito glaucoma. O que é o glaucoma? Glaucoma é quando o olho aumenta de pressão. Para falar em glaucoma, as pessoas sempre falam, então tem que ter aquele aparelhinho para medir a pressão. Sim, a gente faz isso, mas o glaucoma por si só não é o aumento da pressão. Existem glaucomas nas pessoas de pressão baixa. A pressão é assim, até 20 é normal. Mais do que 20, 25, 30 está com glaucoma. Eu considero dentro do consultório um padrão aceitável, 12, 15, 16, 18, 19 eu já fico antenada. E o que mais chama atenção, na verdade, não é a pressão em si, mas a diferença entre os dois olhos. Sempre que tu tiver uma diferença maior de 5 milímetros de mercúrio entre o olho direito e o esquerdo, a gente tem glaucoma. Então, um paciente com 12 no olho e 20 no outro, ele está com glaucoma. Sim. Ou uveíte no outro olho, que são outras manifestações também. E essas doenças, o glaucoma é uma doença, é o mal do século, seja na medicina e na veterinária, porque não tem cura. Existe um acompanhamento, mas a gente sabe que é uma doença, uma morte de células ganglionares da retina que vão levar a aumento da pressão intraocular, que é o que a gente enxerga na clínica, porque o ser humano, quando ele começa a enxergar mal e bater nas coisas ou formatar os carros nas paredes, ele vai achando que o problema está na lente do óculos. E quando o médico faz os exames, ele percebe que a pressão está muito alta, ou mesmo com pressão 12, um paciente pode ter glaucoma e precisar baixar para 8 a pressão. Então, na verdade, o aumento da pressão é o que a gente fala mais comumente dentro da veterinária, mas não é a coisa mais importante, tá? Bom, vamos para a tela que temos certo. Telespectadores e temos nossos telespectadores. Olha só quem está aí. Paciente de tratamento. É seu paciente, doutor? É o Thor. Aí, ó, temos um paciente em tratamento, é o Thor. Será que a gente consegue visualizar alguma coisa aqui que está acontecendo com o Thor? É, seu paciente. É o Thor. O Thor chegou hoje para mim com blefarite. O que aconteceu, tá? Ele veio hoje pela manhã com edema de uma das orelhas, parece um autohematoma, que é quando a orelha fica muito inchada, e blefarite, os dois olhos extremamente inchados e vermelhos. A gente está enxergando a terceira pálpebra protuída nos dois olhos. Sim. Isso, nesse caso, a gente fez o colírio de fluoresceína, que assim, a gente vai no oftalmologista e coloca um colírio verde que marca a úlcera de córnea. Se eu colocar, o Thor não fez marcação, se eu colocar o colírio verde e ele prender, fixar e ficar fosforescente contra a córnea, eu sei que eu tive perda de epitélio e aquilo é uma ferida de córnea. Ele fez a fluoresceína, ela desceu pelas narinas dizendo que ele tem patência de via lacrimal, as vias lacrimais estão funcionando, mas estava com os olhos extremamente inchados. Então, esse paciente fez tratamento lá na clínica pela manhã, está em observação ainda, está usando um colírio prescrito para acabar com essa reação, mas isso possivelmente foi a picada de um inseto.
Sim. A gente imagina que alguma abelha ou algum outro inseto tenha feito essa reação na orelhinha dele. Consequentemente, a gente teve o mesmo lado da orelha, o mesmo lado que o olho está doendo e a gente acabou... Ele ainda está em observação, Sim. A gente ainda não fechou o Bom, eu diagnóstico não exato. preciso nem perguntar, mas vou... A senhora disse agora, doutora, colírio. Jamais aplicar colírio que a gente usa? Não. Assim, ó, é claro que eu digo, existem colírios como lubrificantes oculares. Na dúvida, as pessoas me dizem assim, se eu estou na praia, o que eu faço? Eu sempre digo, a primeira coisa que uma pessoa precisa numa emergência. O paciente fechou o olho e ficou agressivo, ele tem dor. Essa dor pode ser uma úlcera de córnea, que é uma ferida extremamente importante que pode, por contaminação, perfurar esse olho em 24 horas. O que a pessoa precisa fazer? Manter a calma. Gotinhas de dipirona, pode? Pode. Eu geralmente peço uma gotinha por quilo, uma única dose, até conseguir falar com o veterinário. Colocação de um colar, o paciente tende a se mutilar e arrancar pedaços da rima ou fazer feridas com escoriação importante, eczematosa no olho. Tamanha é a dor e o desconforto. Lavar esse olho. Qual é o líquido de limpeza que a gente sempre pede? Existe um Blefagel humano, que é uma solução nada mais do que um soro fisiológico com um pouquinho de shampoo Johnson's. Eu falo Johnson's porque é o oftalmologicamente testado. Sim. Ele vai fazer um líquido com um pouquinho de espuma, a gente limpa a secreção, coloca, mantém o olho bem limpo, lava com soro fisiológico e pode colocar um colírio lubrificante até falar com o veterinário. O que é o colírio lubrificante? Os mesmos colírios que as pessoas têm indicação, eu gosto bastante do Hilogel, vamos falar, o Refresh Tears também serve. Essas medicações são metilcelulose ou lágrimas artificiais que dão conforto, porque todo o processo de ferida gera ressecamento na superfície ocular. Isso é muito desconfortável, mas usar uma medicação sobre o olho, o que acontece muito para mim, pessoas que prescrevem cortisona. A cortisona perfura a córnea. O que é a córnea? A córnea são 400 camadas de colágeno sobrepostas. A cortisona rompe essas camadas de colágeno e leva à perfuração em 10 dias. Então, às vezes eu recebo pacientes com úlceras gigantes que estavam usando cortisona há 30 dias. Não medique seu cachorro sem a atenção de um oftalmologista veterinário ou de um clínico geral que tenha condições de avaliar se existe indicação ou não indicação de cortisona sobre a superfície do olho, tá? Bom, doutora Silvia, obrigado pela aula e eu quero fechar com dicas para que os tutores observem se quais os comportamentos que eles devem observar para ir procurar, então, um oftalmologista. Paciente que se esconde no escuro. Fotofobia é aversão à luz. Inflamação intraocular causa uma fobia absurda pela presença de luz. Pacientes que ficam escondidos ou agressivos quando se toca próximo da cabeça. Fechar o olho, né, a blefarite, manter fechado e coçar é sintoma de que existe alguma ferida sobre a superfície do olho. Prestar muita atenção depois de banho. Fez banho, se cair o shampoo que não foi oftalmologicamente testado sobre o olho, a gente tem queimadura química sobre a córnea e vai virar úlcera. Eu sempre peço que em qualquer pet você leva o seu shampoo Johnson's ou seu shampoo oftalmologicamente testado e pede da orelha para frente somente esse shampoo. Nem existe indicação de banho com Johnson's na pelagem do cão, não é boa, resseca. O que a gente sempre pede para todo mundo, desde que o paciente é nenê, é lavar o olho sempre com solução oftalmologicamente testada. Vamos falar dos gatinhos também, né? Meu gato humano tem os 2 olhos pigmentados e a irmã dele também apresentado as mesmas manchas. Eles têm 8 anos. Quais as causas? Obrigado. A Lúcia que mandou pra gente. Lúcia, essa é uma das causas que mais me levam os gatos ao consultório. Isso é uma melanose, mas isso não é normal. Toda vez que você tem um gato de olho azul ou de olho castanho com essas formações melanodérmicas, fazendo alteração da coloração, isso geralmente é sugestivo de melanoma difuso de íris, isso é um câncer, é um tumor e ele tem que ser removido. Ele é metastático ao longo de 5 anos. Ou seja, se tem um gato de 8 anos e esse olho pode fazer uma metástase para outras partes do corpo pelo ângulo de drenagem do olho, o que eu sempre sugiro? Esse gato precisa de acompanhamento. Eu faria fotos dele a cada 3 meses e a gente só pensa em remoção do olho se eu tiver aumento de pressão. Porque é um olho visual. Sim. Né? A gente precisa levar isso em consideração. E o grande lance aqui é manter o oftalmologista sempre com controle do que está acontecendo para ver se a gente precisa fazer a exantérese desse olho ou se ele pode ser mantido em órbita até os 13, 15 anos. Mas se esse olho pigmentar e ficar completamente negro nos próximos meses, ele tem que ser removido. Sim. Né? Porque é um câncer maligno, o melanoma é extremamente metastático e a gente precisa levar isso em consideração. Bom, com essa notícia final, Lúcia, a gente está aqui já na torcida para o humano, faça esse acompanhamento, procure um especialista, É importante. por favor, tá bom? Você está torcendo aqui pelo humano.
Doutora, muito obrigado, viu? E quero que a senhora volte, porque esse assunto eu vi que é muito vasto. As pessoas imaginavam que fosse limitado. Não é imenso. É muito vasto é mesmo. imenso. Bom, seja bem-vinda sempre. Muito obrigado, Obrigada, doutora. imagina.